Boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais uma Ecologia Educacional. Boa noite a todos. Vamos aqui ver se está tudo em ordem. Já cá estamos no Insta, tanto no Face e posteriormente depois no YouTube também. Hoje irei falar-vos sobre potencialidades. O que é que isso será que terá com a educação? O que será? Antes de irmos à nossa reflexão de hoje, dizer-vos que já está no terceiro módulo. Desculpem, sim, vai começar o terceiro módulo para a semana da formação de educador consciente. Que estou mesmo muito feliz porque, mais uma vez, terceira edição, pessoas que, apesar de não conhecerem muito bem o que é isto da ecologia educacional, mas que ficam presas de uma boa forma às temáticas que são apresentadas pela ecologia. E, mais uma vez, me foi perguntado porquê disto da palavra ecologia? O que é que isto quer dizer, ecologia educacional? A parte educacional, toda a gente chega lá. Agora, ecologia. Porquê? Porquê escolheste esta palavra? Toda a gente pensa e vai logo para a parte do ambiente, não é? Ecologia refere-se a todos os assuntos, todas as temáticas, metodologias que, em harmonia, em adequada harmonia, fazem ou trazem à educação uma lufada de ar fresco. Trazem à educação ferramentas e uma outra forma de ver aquilo que nós já sabemos e que queremos praticar, mas que achamos que não se adequa à educação. E então a ecologia vai nesse sentido. Quando nós conseguimos encaixar, interligar temáticas, assuntos, reflexões que nos ajudam a ver a educação com outros olhos. Isto não quer dizer que descuremos ou que esquecemos ou que iremos esquecer daquilo que já nos foi ensinado. Não. Muito pelo contrário. É uma questão de olharmos para aquilo que já nos foi ensinado, refletir sobre isso, e o refletir é exatamente perguntar, pensarmos: faz-me sentido ainda? É útil agora para esta sociedade? É útil? Há coisas que se mantêm úteis. Há outras que já estão um bocadinho desatualizadas. Porque a nossa sociedade caminhou, não é? Foi caminhando, foi evoluindo e nós muitas vezes ficamos presos a outros pressupostos, a outras crenças que na altura fizeram sentido. Agora já não fazem tanto. Então a palavra ecologia vem nesse sentido, de dar uma lufada de ar fresco e permitir que várias metodologias que se encaixam sejam utilizadas na e para a educação. E esta semana foi uma semana muito, muito preenchida, que tive a honra de ir a um grupo de professoras do primeiro e segundo ciclo, na grande maioria, e falei sobre a ecologia. E apresentei a ecologia. E é muito engraçado como, da grande maioria das vezes, as pessoas até já praticam certas coisas, mas não têm a noção do que nome dar àquilo. Fazem por intuição, fazem-no por um grande amor à educação e à profissão que têm, mas que se sentem muitas vezes com pouca bagagem para argumentar ou para explicar a outros colegas uma forma de fazer diferente. Ficavam muitas vezes assim, um pouco apáticas nas reuniões quando diziam assim: mas essa turma contigo porta-se bem, mas comigo não, são os horrores, são péssimos. E, as pessoas, e foi-me partilhado estas dúvidas. Eu não sei bem o que é que faço, mas a mim corre-me bem, porque eu gosto de os ouvir, eu gosto de conversar, eu gosto de fazer perguntas, eu gosto de lhes explicar a matéria sem ser só a debitar a matéria. E eu coloquei as mãos para o alto e pensei: há esperança. Há esperança. E é com este pensamento de há esperança, de que todos os dias faço o meu melhor, todos os dias trabalho também para a ecologia, para que a ecologia chegue cada vez a mais adultos.
Outra novidade que também quero aqui partilhar convosco, que estou muitíssimo contente. Para a semana vou também a uma escola, nível presencial. Vou falar com professores. Vou apresentar uma comunicação à comunidade educativa. O que é isto da ecologia? E estou muito contente por conseguir fazer isto na cidade onde estou. Porque nós temos que agradecer também não só aquilo que nós vamos nos propondo, não é? E a outras pessoas, e conheço pessoas até do Brasil, que é tão bom ter assim, não é? Estas ligações, mas é tão bom quando nós fazemos na nossa cidade, no nosso sítio, na nossa comunidade mais pequena. E independentemente daquilo que irá acontecer depois ou não, mas fica a minha semente. Fica aquilo que a ecologia acredita como sendo uma educação voltada para o adulto, para o aluno, e que o adulto perceba do seu papel e da sua função, e não da sua obrigação. E que o aluno perceba o poder que tem em estar na escola e o poder que a escola lhe poderá dar também. Então estou muito contente por isto. Relembrando também que a ecologia tem esta vertente de que todos, e fala para todos os adultos, porque todos os adultos que se relacionam com crianças e jovens são naquele momento educadores, estão a fazer parte da vida da criança. O senhor motorista da Carris que os recebe quando abre o autocarro, estou sempre a falar sobre isto, a senhora da cozinha, na escola, todos os adultos que se relacionam deverão ter a consciência de que a sua forma de comunicar vai interferir de uma forma positiva ou negativa a relação que têm com essa criança. Muitas vezes isto é um bocadinho passado despercebido, porque não nos foi ensinado isto, é um facto. Ninguém nos ensinou que a forma como comunicamos era importante para a criança e para o jovem. Habituaram-nos, não é? Educaram-nos para falar corretamente com o chefe, com um marido, com um pai, mas não fomos educados para falar corretamente e de uma forma respeitosa para com uma criança. E é sobre isto também que hoje vos trago. Esta live hoje vou-vos falar, como eu disse há pouco, sobre potencialidades. E para isso, não fosse eu educadora, trago-vos uma história. Eu adoro histórias, não é? Histórias remetem-nos para uma percepção sobre a vida de uma forma muito mais bela, de uma forma muito mais, por vezes até mais simples. E a história que vos trago é de uma velhinha. E essa velhinha, todos os dias, ia à fonte buscar água. E ela ia à fonte buscar água com 2 potes. 2 potes. Um em cada mão. Não eram muito grandes, porque ela já era velhinha, não é? Não podia carregar muito. Ia todos os dias buscar água à fonte com 2 potes. Um pote novo, impecável, que trazia água toda. E o outro pote com algumas rachas, com alguns furinhos, já um bocadinho desgastado. E todos os dias a velhinha utilizava os 2 potes. Ia até à fonte, colocava a água, ia buscar a água, voltava. E, quando chegava à sua casa, o pote novinho, impecável, cumpria com o seu objetivo, não é? Trazer a água até a casa da velhinha. E o pote, com algumas rachas, com alguns buraquinhos, só trazia metade. Ao longo dos tempos, o pote, assim mais gasto, com várias rachas, com vários buraquinhos, aos poucos ele foi percebendo: o outro pote traz a água toda. Eu só trago metade da água. Por que é que ela me continua a utilizar? E o pote foi ficando cada vez mais triste. Mas todos os dias a velhinha utilizava os 2 potes para ir buscar água e voltar. E todos os dias acontecia a mesma coisa. Um pote impecável cumpria o seu trabalho e trazia a água toda. E o outro pote, apesar de muito triste, lá ia com a velhinha, lá voltava com metade da água. Houve um dia que o pote chateou-se, aborreceu-se com aquilo e disse: olha, velhinha, diz-me porque me continuas a utilizar. Eu já só trago metade. Eu já não cumpro com a minha função.
Tu vais buscar água todos os dias e eu todos os dias, em vez de trazer a mesma quantidade de água que traz aqui este pote, que está a cumprir com a sua função, eu não. Eu tenho buraquinhos, eu deixo a água toda a sair. E a velhinha riu-se. Pegou no pote e levou até à porta de casa. E disse-lhe, olha, pote, olha lá para o caminho que nós fazemos. E o pote ficou assim a olhar para ela. O caminho? Como assim o caminho? Então o caminho, que todos os dias a gente faz o caminho, eu nem olho para o caminho. Então eu estou a pensar nos meus buraquinhos todos, nas minhas rachadelas todas. Então olha lá, olha para o caminho. E o pote olhou para o caminho. Então no caminho, na margem do caminho, era tão visível que do lado onde ele caminhava, onde ele ia, quando ele voltava para casa, este pote com buraquinhos, estavam a crescer as mais lindas, cheirosas e brilhantes, fantásticas flores. Ao longo daquele caminho estavam a crescer, a brotar lindas flores. Flores grandes, pequenas, coloridas, umas já com as abelhinhas em cima, outras com as borboletas. E a velhinha disse-lhe, olha, eu percebi que estavas a deitar água. E então? Eu percebi dos teus furinhos e das tuas rachadelas e então? Sabes o que é que eu fiz, pote? Eu coloquei sementes. Eu coloquei sementes ao longo do caminho. E tu, quando vínhamos da fonte, eu sabia que tu ias deixar cair água. E estavas a regá-las. Estás a ver o que tu fizeste? Com as tuas rachadelas e com os teus buraquinhos? Com as tuas imperfeições? Criaste um jardim. Um jardim para eu poder admirar. Um jardim para que os animais possam utilizar. Olha as borboletas. Olha as abelhas. E o pote ficou a olhar para a velhinha. Eu não tinha noção que ainda era possível ser útil. E ficaram os dois a contemplar aquele jardim maravilhoso. E porquê que eu vos trago esta história? Esta história faz muito lembrar aquilo que nós fazemos com a infância, aquilo que nós fazemos com as crianças e com os jovens. Ainda esta semana, numa das nossas sessões da formação de educador consciente, uma das minhas formandas, estávamos a falar sobre situações de escola e tudo mais. E uma das frases foi, não, mas eles são muito pequeninos, eu não sei se eles conseguem fazer isso. Quando eu sugeri que daquela faixa etária fosse ajudar o outro menino a almoçar. Estamos a falar de 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. E eu só lhe sugeri, não é? E disse-lhe, olha, atenção, podes-te surpreender. Não é que eles vão fazer as coisas corretamente, sem deixar cair um bocadinho da comida. Claro que não, mas a utilidade da coisa. Estamos a propor, estamos a deixar que a criança se desenvolva. Perceba a sua utilidade. Porque ela já nos vê a fazer aquilo. Já nos viu fazer aquilo. Então aquilo é algo importante. Então se ela foi das primeiras a acabar de comer e em vez de estarmos constantemente a dizer senta-te, porque temos que esperar que todos os outros acabem de comer, então vamos dar utilidade à coisa. Isso quer dizer que o adulto necessita de ter uma capacidade de perceber as potencialidades de cada criança. O adulto deverá ter a capacidade, a flexibilidade, a sensibilidade de olhar e perceber quais as potencialidades de cada um dos seus alunos. Difícil? Impossível? Não. Trago outro exemplo. Um amigo do Miguel, eu soube que ele estava a juntar dinheiro, estava a tentar juntar dinheiro para comprar um telemóvel. E eu perguntei-lhe o que é que ele estava a fazer. Estou a vender canecas. Oi? Como assim? 13 anos. Sim, estou a vender canecas. Então ele está a ilustrar as canecas e está a vendê-las para ganhar dinheiro para comprar um telemóvel. Empreendedor. Por trás desta ideia esteve uma família que o impulsionou, que o ajudou, que o orientou, que viu a possibilidade, que viu as potencialidades
daquele jovem. E aqui está uma caneca. A minha primeira caneca da ecologia educacional, que eu já há muito queria ter. E quem me conhece sabe porquê. Porque há muito que eu queria ter uma caneca da ecologia, com a frase que eu gosto. Para educar é necessário saber comunicar. E esta caneca foi feita por um empreendedor de 13 anos. Sem tirar mérito nenhum a este empreendedor, mas tenho que tirar o chapéu a esta família que, com um pensamento de crescimento, olhou para as potencialidades, que olhou para dar a pesca, não é? Dar a cana e não o peixe já ao filho, aos filhos, que eles têm mais do que um. Quando olhamos à nossa volta, sendo pais, sendo professores, sendo assistentes operacionais, a nossa relação, a nossa forma de comunicar deverá sempre ter em conta as possibilidades, as potencialidades, as conquistas que aquela criança, que aquele jovem poderá fazer. Porque é natural que uma criança, que um jovem, ainda que se está a descobrir ainda, não consiga ver daquilo que é capaz. Ele não tem experiência de vida ainda. Ele não tem ainda maturidade emocional e cerebral para conseguir desvendar tudo. Nós muitas vezes aos 20, aos 30 andamos meio perdidos, quanto mais aos 13, aos 11, aos 10, aos 5, aos 2. Então, aquilo que vos trago hoje é exatamente esta sensibilidade. Como é que nós treinamos isto, nós adultos? Como é que nós treinamos isto? Porque isto treina-se. Tudo se treina, minha gente. Tudo se treina. Se há um colega teu da escola, um professor, colega teu da escola, que se dá muitíssimo bem com aquela turma, então vamos aprender com ele. Se te faz sentido, se queres melhorar, se tens este pensamento de crescimento, lembram-se desse conceito, daquela altura que eu vos falei, da Susan David, do livro Agilidade Emocional. Se tens este pensamento de crescimento, de querer fazer melhor, mais e melhor, no bom sentido, no sentido de seres a tua melhor versão, não no sentido de competir com todos, atenção. Eu falo-vos muito de olharmos para dentro, olharmos para nós, de ter atenção à nossa forma de comunicar connosco. Eu falo muito sobre isto na formação de educador consciente e até brinco com elas. Não é de uma forma egoísta, não é de uma forma egocêntrica, só o meu umbigo, só eu é que sei, mas sim de uma forma ecocêntrica. Ecocêntrica é olhar de dentro para dentro, tendo a noção que existe o outro. Eu não existo sem o outro. Nós somos um ser social. Nós vivemos em harmonia, em relação com o outro. E nós devemos este poder de educar, sendo pai ou sendo professor, este poder de educar deve nos remeter não para um poder autoritário, ok, sou eu que mando porque eu sou adulto, mas eu sou adulto, então tenho o privilégio de te educar, tenho o privilégio de pertencer àquelas pessoas que estão junto a ti, que fazem parte da tua vida. Porque é um privilégio educar. É um privilégio ser professor. É um privilégio ser uma assistente operacional. É um privilégio. Quando nos relacionamos com jovens, é um privilégio. Ver como a nossa linha, não é? A nossa descendência está. Porque o que é que nós ganhamos em estar constantemente a criticar, apontar o dedo sem olhar para soluções? Nada. Nada feito, nada adianta. Então esta velhinha que vos trago da história fez-me mesmo lembrar um professor. Um professor que vê as potencialidades daquele aluno, fica sempre calado, quieto, mas que é muito observador. Ou daquele aluno que é muito ativo e que fala e que pergunta e que duvida e que questiona, vê e retira o bom. Retira aquilo que é de dar valor. E orienta. Olha, eu já percebi que tu gostas de questionar muito. Quais são os teus temas preferidos?
Tu gostas de debates, é isso? O que é que tu achas de fazermos aqui um debate na sala? Ou aquele aluno que é muito observador, fica quieto no seu canto, mas que vê os pormenores todos. E que fala até, e quando fala assim de uma forma muito assertiva. A forma como eu falo com ele não vai ser igual à forma como eu falo com aquele que é mais explosivo, mais espontâneo. Conhecer cada um. Conhecer cada um. Esta velhinha fez-me também lembrar os pais, não é? Os pais. Por muito amor que tu dês e que tu tenhas pelo teu filho, não pode ser um amor cego que não te permita ver o teu filho como ele é. E todos nós somos feitos de muitas coisas. Algumas são boas, outras menos boas. E todos temos a capacidade de melhorar. Como? Como? Fazendo, estando com. E o fazendo e como é a forma como o adulto, que é o guia da criança, não é? É essa a sua função. Ajudar a criança, o jovem, a perceber como melhorar. Como pegar naquilo que é menos bom e trabalhar. Como é que isso faz? Faz com uma relação. Então, a primeira coisa que nós temos de ter na nossa mente, não é? É exatamente, eu não é com vinagre que se apanha moscas, não é assim? Então, não vale a pena estar a gritar aos berros completamente louca da vida. Não é assim que eu vou resgatar, não é assim que eu vou ajudar, não é assim que sequer que ele me vai querer ouvir ou pedir a minha opinião. Então a base para que esta ajuda, para que esta relação se mantenha, que continue e que floresça, tal como ao jardim, é necessário que haja esta base. E esta base deste amor do pai pelo filho não pode ser um amor cego. Tem que ser um amor verdadeiro, um amor concreto, um amor que veja, que olhe. Tu és como és. Queres trabalhar em ti algo? O quê? O que é que tu queres trabalhar em ti? Porque para nós, pais, os nossos filhos são perfeitos como eles são, acabou, são. Mas há um fator externo. Existem outras pessoas. Não é? E muitas vezes, e dependente da forma como a criança vai crescendo, da sua personalidade, do seu temperamento, o que é que acontece? Muitas vezes há aquelas crianças que ao ouvirem a opinião dos outros se vão abaixo. Porquê? Porque têm um temperamento assim um bocadinho mais contido, um bocadinho mais na sua, um bocadinho mais introspectivo, não é? E há aquelas crianças que ouvem a opinião dos outros e eu sou eu e acabou. Porquê? Porque eles são mesmo virados para a frente. São mesmo virados para fora. Então é muito engraçado. Eu tenho este exemplo em casa, não é? Dois com temperamentos diferentes, com personalidades já bem diferentes. E como aquilo que os outros falam, como tem uma reação diferente neles os dois. E é tão bom quando nós olhamos e pensamos, comigo, não é? Em relação a um deles, amor, tu és perfeito como és, tipo, esquece lá os outros. Mas eu tenho que olhar para ele, não com aquilo, com a minha veia de mamã, galinha, não é? Mas sim olhar para eles e olhar nos olhos e dizer, ok, tu queres trabalhar isto em ti, tens todo o direito. Eu ajudo como? Para mim, eles são perfeitos como são. Só que não é assim, não é? Isto é um amor cego, é um amor que não permite ir mais além, é um amor que não os deixa voar, é o amor que não os prepara para a vida. É? Por isso, para mim, quando nós falamos do amor incondicional, há muita gente que diz que não se pode ter o amor incondicional. Para mim, amor incondicional é exatamente olhar para eles como eles são, sabendo que eles vão querer ser de outra forma, melhores, vão querer trabalhar sobre estas coisas e estar ao lado deles para isso. O amor incondicional para mim é isto. Não é o amor cego que não deixa ver mais nada, porque eles são perfeitos como são meus filhos lindos, maravilhosos. E são, continuarão a ser. Contudo,
Eu sei que eles querem ser a sua melhor versão. E para mim, a minha função enquanto mãe é ser como esta velhinha. Deitar as sementes e com as suas imperfeições, não é? Com as imperfeições dos nossos filhos, ajudá-los a fazer florescer o jardim. Porque todos nós temos imperfeições, todos nós temos buraquinhos, rachadelas, que são o quê? São crenças que temos, são medos que temos, e todos nós temos. Lá está, mais uma vez, o que é que nós fazemos com os medos que temos? E eles vêm-nos a fazer, ou a não fazer. E como nós reagimos a esses medos, a essas crenças, a essas minhoquinhas, eles vêm-nos a reagir. Então a forma de como ajudar os nossos filhos é exatamente ter uma relação com eles genuína, desde o início. Olhar e ver as suas potencialidades, olhar para a criança como uma pessoa que ela é. É uma pessoa, é capaz. Pode não ser capaz de cortar o bife com a faca e com o garfo aos 3 anos. Não importa, mas é capaz, se calhar, de colocar a faca e o garfo em cima da mesa, a pôr a mesa. Se nós não experimentarmos, se nós não permitirmos a nós próprios deixar a criança experimentar, nós nunca vamos saber se a criança é capaz ou não. E só esta tomada de consciência possibilita-nos ser até surpresos com aquilo que a criança faz. Isto é tão bonito de acontecer, porque quando isto acontece, quando a criança é tão pequenina e surpreende o adulto com certas coisas, o adulto tem ali um momento de reflexão, tem ali um momento de, uau, espera aí, eu não sabia que eles faziam isto, eu não sabia que ele era capaz de fazer isto. Então, se ele é capaz de fazer isto, pode fazer outras coisas. Mas é necessário um constante momento de reflexão, porque depois nós andamos assim num looping, estão a ver? Então, se ele faz isto, já pode fazer aquilo, e depois faz o outro, e depois chega aos 3 anos e tem a equitação, o futebol, a nananã, patatá, porque ele consegue fazer muitas coisas. E estamos a desenvolver todas as potencialidades. Não é isto que eu estou a dizer. Ok? Não é isto que eu estou a dizer. Por isso é que eu vos trouxe uma história tão simples, de um vasinho, de um potezinho cheio de rachaduras e buraquinhos. Porque não quer trabalhar, desenvolver a criança para as potencialidades não quer dizer que a entupemos de atividades. Porque as atividades são propostas por nós. E mesmo assim, quando existem crianças que são mais ativas, mais físicas, querem experimentar e querem... Cabe-nos a nós mais uma vez. Olha, atenção. O teu corpo não dá para tudo. Tu ainda és mais pequenino. Vamos escolher uma atividade. Mas eu quero... Ok, então olha, vamos fazer uma coisa. Tu experimentas todas aquelas que tu queres e depois tu escolhes uma que queres fazer. Porque não conseguimos fazer... Olha, não conseguimos pelo tempo, não conseguimos pelo teu corpo. Tu ainda és muito pequenino, precisas descansar, dormir, brincar. Então, isto também é ajudar a criança para o mundo. Nós temos que nos saber ouvir o nosso corpo, temos que saber ouvir o nosso corpo. E saber quando estamos demasiado cheios de coisas, que acontece na grande maioria das vezes, agora na nossa sociedade, e nós adultos estamos a sentir isso na pele, é que há muitas coisas que nos entram pelos olhos adentro todos os dias, muita fonte de estímulo, muita informação, muita coisa, e temos que ter e fazer, e ter e fazer, e o ser? Onde está? Onde está o ser? O ser é olhar e saber quem somos, o que queremos. E isto é uma constante, uma reflexão constante. O saber que somos bons o suficientes, o saber que somos amados o suficientes, o saber que somos suficientemente capazes e bons para. Isto não quer dizer que não queiramos, que não possamos ser suficientes amanhã, um pouco mais, um pouco melhor, para nós e por nós. Porque todos os dias há desafios, há coisas novas a acontecer, há coisas que acontecem que fogem mesmo do nosso controle e que nós ficamos, uou, e agora? O que é que eu faço?
E para que não exista ou que exista um desconforto menor, a nossa base tem que estar aqui sempre bem segura. Os nossos pilares, os nossos valores, a nossa identidade. Saber quem somos. Isso trabalha-se tudo na infância. Isso trabalha-se tudo através de uma relação. E é na infância. As potencialidades é algo que nós devíamos olhar não só como os empresários olham para as suas empresas e para as ações e os negócios e estas coisas todas, mas olhar para o adulto, para que o adulto possa exatamente utilizar as suas potencialidades e que isso não tem a ver com mais dinheiro, mais fama, mais... Não tem a ver com coisas materiais. As potencialidades internas, as potencialidades humanas, as potencialidades do ser pessoa. E pessoa é desde o nascimento. É uma pessoa. Esta história e tudo aquilo que vai acontecendo ao longo da semana, como eu vos digo, aquilo que trago todas as semanas em reflexão aqui na Ecologia, são partilhas de acontecimentos, partilhas de ideias, partilhas de livros, enfim. E eu já vos queria ter trazido sobre isto da caneca e deste empreendedor, mas realmente a nossa postura, na grande maioria das vezes, em relação à criança, aos jovens, é sempre com um desdém, que não são capazes, porque são pequenos, não são capazes porque só querem saber dos telemóveis e das nets e das cenas e dos videozinhos e das dancinhas. E também querem. Mas têm tantas potencialidades que muitas vezes passam ao lado deles próprios porque não existe um adulto que consiga perceber: olha, anda cá a ver isto. Olha o que tu foste capaz de fazer sem saberes. Tal como aquela velhinha fez ao vaso, ao pote. Olha, vem cá ver o caminho. Olha só o que tu fizeste. O adulto é isto. O ser adulto para com uma criança, um jovem, é isto. É reconhecer, é conseguir identificar e mostrar à criança as suas potencialidades. Como eu já disse há pouco, elas não têm ainda maturidade para. E algumas que até podem ter, e nota-se aquele jeitinho para algo, e elas próprias gostam e falam, mas há outras que não, há outras que são mais caladinhas, há outras que são mais introspectivas, há outras que ficam no seu canto. E essas? O que é que se faz a essas? As ditas bem educadas, porque entram mudas saem caladas, estão a ver? E essas? Quase que passam despercebidas. Eu num grupo, estamos a falar de um grupo de creche ou de jardim de infância, toda a gente me fala logo, não é? De A, de B ou de C, porque faz isto e aquilo e aquilo outro. Automaticamente o meu radar vai procurar as que estão muito quietinhas, muito caladinhas, que olham assim de esgalha, que não se chegam perto. Porque dessas, então, temos que ter um carinho e uma sensibilidade especial para as ajudar a reconhecer as suas próprias potencialidades. Porque elas às vezes passam lá estar despercebidas. Não dão trabalho, está tudo bem. E não é por maldade que o adulto faz isto. Não é por... É mesmo porque não sabe. É mesmo porque não nos foi ensinado isto. Eu falava isto na formação. Eu queria tanto que na minha formação enquanto educadora se falasse mais sobre o cérebro humano, se falasse mais sobre emoções, se falasse mais sobre inteligência emocional, sobre a nossa inteligência emocional, nós adultos que nos estamos a formar, a especializar nesta faixa etária. Nós adultos que escolhemos a profissão que escolhemos. Muitas vezes o adulto que não consegue reconhecer as potencialidades de uma criança, de um jovem,
É um adulto que não conhece as suas próprias potencialidades. Por isso, todas as semanas estou aqui, não para puxar as orelhas de ninguém, porque eu não sou mais do que ninguém, nem menos. Estou aqui para falar convosco, para vos partilhar ideias, temas que eu gosto, temas que eu domino, temas outros que eu até quero saber mais, temas que eu defendo que são necessários para que o adulto esteja na sua melhor versão para se dar a uma criança, para se doar a uma criança, seja filho, aluno, sobrinho. Eu estou aqui todas as semanas e a ecologia vai crescendo porque eu gostaria muito que há 19 anos atrás, que é os anos da mais velha, alguém me tivesse falado sobre isto também. Então este é o objetivo destas reflexões semanais. Este é o objetivo de reunir com mães todos os meses, como este agora na sexta-feira vai acontecer o encontro, novamente, da conversa de mães. Por isso é que a ecologia já vai na terceira edição da formação de 25 horas de educador consciente. Por isso é que também existem as oficinas. E aos poucos a ecologia vai crescendo. Por isto. Para que nós adultos conheçamos e que consigamos realizar e sentir-nos bem realizados a fazer todas as nossas potencialidades, a olhar para nós com este pensamento de crescimento, para podermos estar à altura e podermos fazer o nosso melhor, sempre com boas informações em relação à educação. É este o objetivo. Deixo-vos uma noite e desejo-vos uma noite descansada. Espero que esta história da velhinha dos potes vos faça muito sentido para vos recordar, para vos relembrar sobre a importância de olharmos para o jovem, para a criança e perceber quais são as suas potencialidades, quais são as suas áreas a melhorar, como é que pode fazer isso. Um beijinho muito grande, uma semana maravilhosa para todos e uma boa noite.